começar, Joelma, por gentileza. Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, graças te damos, Senhor, por esse momento, por cada vida, Senhor, que está aqui. Senhor, peço que abençoe, Senhor, essa reunião de oração, os pedidos também, Senhor, que o nosso irmão vai pôr diante de ti, Senhor, diante do teu altar. Mas já te rendo graças, Senhor, por tudo, pela tua misericórdia na nossa vida, pela tua bondade, por tudo que tem feito por nós. Abençoa cada lar, Senhor, de cada irmão que está aqui conosco. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai amado. E principalmente, Senhor, esse momento que nós estamos aqui. Graças te damos por sempre nos dar força para conseguir, Senhor, tá junto aqui. Sabemos que às vezes é uma correria do dia a dia, mas o Senhor está nos guiando, nos permitindo a cada quinta-feira estar junto com os irmãos para engrandecer e louvar o seu nome. O Senhor é bendito, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E é isso que eu te peço, Senhor. Esteja conosco aqui, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento espiritual, que nós podemos colocar em prática também, que não sejamos só ouvinte da sua palavra, Senhor, mas sim praticante, principalmente dentro do nosso lar, Senhor, com pessoas que estamos ali convivendo 24 horas, Pai amado. Esteja conosco, Senhor, para nos guiar a sempre estar fazendo o melhor e colocar a sua palavra em prática, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço por todo mundo que está aqui, por essa reunião, por esse momento e por suas grandezas, Senhor, e a sua misericórdia na nossa vida, mesmo sabendo que somos falhos, pecadores, errantes. A todo momento, Senhor, estamos sendo falhos diante de Ti, errando, seja murmurando ou às vezes se estressando, e às vezes não conseguimos enxergar, Senhor, na correria do dia a dia, suas grandezas. Mas nos ajude, Senhor, nos dê entendimento, nos capacite, nos use, Pai amado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Agora, vai lá, meu irmão. Tá contigo a palavra aí. Amém. Amém. Oremos, irmão. Senhor Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos pela vida, nós agradecemos pela saúde, nós agradecemos pela providência, mas principalmente pelo perdão dos nossos pecados. Eu quero aproveitar, Senhor Jesus, essa ocasião em que estamos reunidos como igreja para confessar os meus pecados diante de Ti e pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados dos meus irmãos. Eu sei que nós pecamos contra Ti, Senhor, por palavras, por pensamentos, por emoções, por atitudes, de tantas maneiras, Senhor, nós Te ofendemos. E eu peço perdão, Senhor. Peço que o Senhor constranja os nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor continue a quebrantar os nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, como uma espada, ela possa penetrar até na divisa da alma e do espírito. Que a Tua palavra possa ser capaz de discernir entre as intenções do coração do homem. Que o Senhor possa nos corrigir. Que o Senhor possa corrigir as nossas veredas, Senhor, e nos conduzir pelo caminho da justiça por amor ao Teu nome. Senhor Jesus, eu também quero apresentar diante de Ti alguns pedidos de oração. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que nada temos falta, porque o Senhor é o nosso pastor. Mas ainda assim, Senhor, devido às nossas muitas fraquezas e limitações, nós carecemos de compartilhar com o Senhor aquilo que enxergamos como urgente e necessário. E por esse motivo, Senhor, eu apresento diante do Senhor a saúde dos meus irmãos, a saúde de suas famílias. Eu oro pela irmã Josefa, pelo irmão Isaías, por sua saúde.
O Senhor sabe muito bem quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações. O Senhor sabe muito bem quais são as suas fraquezas, as suas dores. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu peço que o Senhor opere conforme a tua boa vontade, porque a tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Eu também apresento, Senhor, diante de ti a vida da irmã Maria, da irmã Veneranda. Eu peço que o Senhor abençoe a Soninha, o Lombardi, Agnaldo, Gleice, Romeu, Guelfi, o Mesquita e demais irmãos que encontram-se precisando de cura, Senhor. Senhor meu Deus, infelizmente nós somos pó e barro. Nós precisamos, Senhor, da intervenção do Senhor nas nossas vidas. Amém. Nós sabemos que o Senhor tem feito muito mais do que nós merecemos, mas eu também sei que o Senhor não opera em nossas vidas segundo os nossos méritos, mas segundo os méritos de Cristo. E eu sei que em Jesus há riqueza suficiente e méritos abundantes para que com ousadia nós possamos nos aproximar do teu trono, ó Deus, e apresentar estes pedidos diante do Senhor. Eu peço que o Senhor opere conforme a tua boa vontade. Eu peço que, acima de tudo, o Senhor não apenas cure os nossos corpos, mas o Senhor também cure os nossos espíritos, cure a doença da alma, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite, o Senhor conhece o coração de quem está assistindo, e eu peço que o Senhor cure os nossos corações da ansiedade, da depressão, Senhor meu Deus, da tristeza, do desgosto. Meu Deus, que o Senhor possa curar os nossos corações de todo rancor, de toda mágoa, de todo sentimento de ira, de indignação, porque sabemos, Senhor, que a justiça humana não produz a justiça divina. E, na verdade, a nossa justiça, muitas vezes, ela tem por base motivos egoístas, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é o juiz de toda a terra e o Senhor opera conforme a tua vontade. O Senhor opera conforme a tua justiça, conforme os teus preceitos revelados na tua palavra. Eu peço também que o Senhor avive as tuas obras, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre cada um o teu Espírito Santo. Que o Senhor possa converter os nossos corações, converter as nossas almas, Senhor, meu Deus. Que nós possamos servi-lo, Senhor, com integridade, Senhor, de forma completa, Senhor. Não apenas por palavras, como já foi dito, mas também através das nossas vidas, Senhor, do nosso dia a dia. Que o Senhor não seja um momento do nosso dia, mas que o Senhor seja a prioridade das nossas vidas, o propósito da nossa existência, o alvo, Senhor, da nossa vida, que seja o Senhor, que seja a tua glória, que seja o Evangelho. Eu peço que o Senhor opere todas estas coisas por meio do teu Espírito Santo, que habita em nós. E eu sei que o Senhor é poderoso para realizar o que te pedimos, Senhor. E eu sei que o Senhor fará tudo aquilo conforme lhe apraz, conforme a tua vontade. Senhor, meu Deus, eu também apresento diante de ti a vida da irmã Lourdes, de seu cunhado, Flávio, e a esposa Elaine, e a Camila, a Eliene, a nossa irmã, e pela família dela. Eu coloco todas as questões, Senhor, que foram apresentadas ou não. O Senhor é o Deus que conhece todas as coisas e o Senhor sabe do que realmente nós precisamos. Então, acima de tudo, Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça conforme a tua vontade, que seja feita a tua vontade e que o teu reino ele possa se manifestar através das nossas vidas. E como igreja nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que a tua vinda, Senhor, ela esteja cada vez mais próxima, que nós possamos, através da pregação da palavra, através da nossa santidade, através do nosso testemunho, antecipar a tua vinda, Senhor, porque o nosso mundo, ele está imerso em corrupção e em pecado, Senhor. O nosso mundo, Senhor, o sistema do mundo está entregue sob o controle do maligno e nós pedimos a tua intervenção na história humana. Que o Senhor venha para estabelecer o teu reino com poder e com glória
e dessa vez que venha com um cetro de ferro, Senhor, para subjugar os teus inimigos e colocar aqueles que se opõem ao evangelho da glória de Cristo debaixo de seus pés, para a tua glória. Nós oramos em nome do Pai, nós oramos em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Agora, passar a palavra para nossa irmã Jaqueline. Amém. Boa noite, irmão. Paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Irmãos, vamos ler aqui uma parábola que Jesus contou em Lucas, no capítulo 15. Bom, está escrito, continuou, aqui é Jesus falando. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E eles lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os campos guardar porco. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? E então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Eu sei que essa parábola é uma parábola muito conhecida. Creio que a grande maioria dos cristãos já ouviu uma pregação, um ensino sobre essa parábola. Só que essa parábola, quando ela é ministrada, quando ela é pregada, geralmente o foco está no irmão mais novo, no irmão rebelde, que pede a parte dos bens e vai viver dissolutamente. Porém, a parábola, ela não se refere apenas ao filho mais novo. Há um tempo atrás, foi em 2022, eu li um livro chamado O Deus Pródigo, e o autor é o Timothy Keller, que é um pastor, um teólogo, um grande pregador cristão, conhecido mundialmente. E ele escreveu esse livro justamente para nos mostrar que
a história não é apenas sobre o filho rebelde que volta para casa, mas também sobre um irmão mais velho que, apesar de sua obediência, está distante do pai. E o verdadeiro protagonista da história é Deus, que é representado aqui nessa parábola pelo o pai, e que demonstra uma graça extravagante para ambos os filhos. Então, o foco da história, diferente do que se é pregado hoje, com base nessa parábola, não é voltado apenas para um dos filhos, mas para ambos os filhos e também para o pai. E aí, com base em alguns conhecimentos, né, nessa perspectiva que Tim Keller ele traz no livro, eu quero trazer aqui para os irmãos também. Então, para a gente começar, para entender a parábola, é muito importante que a gente olhe para o contexto da parábola, que seria todo o capítulo, né? Mas nós não vamos ler todo o capítulo. Vejamos apenas o início, que a gente vai entender. No verso 1 e 2, está escrito assim, do capítulo 15. Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, o primeiro ponto aqui é que a gente percebe que tinha dois grupos de pessoas que se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, que é os publicanos e pecadores. E no verso 2 está escrito assim: e murmuravam os fariseus e os escribas. Então, ali estava os publicanos e pecadores que se aproximaram de Jesus para o ouvir, e estava ali também os fariseus e os escribas, que eram conhecidos como os doutores da lei, né? Porque eles conheciam, eles estudavam a lei de Deus. E esses escribas e fariseus, eles disseram: este recebe pecadores e come com eles. Então, a gente percebe, primeira coisa aqui, que tinha ali dois grupos de pessoas, os religiosos e os pecadores, né? Os publicanos, na época, eram os coletores de impostos, né? Que eram chamados também aí como pecadores. E o segundo é os fariseus e os escribas, como eu já disse. E naquele tempo, quando você se sentava à mesa com alguém, era um sinal de aceitação. Então, é como se eles estivessem dizendo aqui, conforme os fariseus e os escribas, eles murmuravam, conforme diz no verso 2, nossa, ele come com pecadores, ele recebe pecadores, então é como se eles estivessem dizendo, como que Jesus pode interagir, dar atenção, aceitar, né, esse tipo de pessoas? Como que Jesus pode aceitar pecadores? Então, eles murmuravam basicamente dizendo isso. E Jesus, né, entendendo o que eles diziam, reconhecendo o que eles estavam falando, Jesus, ele então começa a contar 3 parábolas, justamente motivado por essa atitude dos fariseus e dos escribas. Então, portanto, aqui, quando Jesus ele começa a contar essas parábolas, é justamente dirigindo aí o ensino, não só para os ouvintes que eram os pecadores que estavam lá, os publicanos, mas principalmente para os escribas e os fariseus que estavam ali murmurando. E aí Jesus ele conta 3 parábolas. Ele vai contar a primeira, que é a parábola da ovelha perdida, a segunda, que é a parábola da dracma perdida, e essa terceira que nós já lemos, que é a do filho pródigo. E aqui essas 3 parábolas, quando a gente lê, a gente percebe que elas têm algo em comum. Então, as 3 parábolas vai falar de algo que se perdeu, vai falar que o que se perdeu foi encontrado, foi achado, e vai falar que quando foi encontrado, terminou em uma grande festa.
E aí, a primeira parábola, a gente vai ver que é algo que se perdeu fora. A ovelha, ela se perdeu fora do aprisco. A segunda parábola, a gente vai ver que vai falar sobre a dracma que se perdeu dentro de casa. E a terceira parábola, que é a que nós lemos do filho pródigo, fala de algo que se perdeu tanto fora de casa como dentro de casa. E aí, no ato do irmão mais novo, que é o retrato que a gente tem mais conhecido aqui da parábola do filho pródigo, que é justamente o irmão que pede parte dos bens e vai embora, aqui o irmão mais novo, ele representa justamente os publicanos e os pecadores que estavam ali com Jesus. Então, eles não obedeciam. Esse grupo de pessoas, publicanos, pecadores, eles não obedeciam mesmo à lei de Deus, às leis morais das Bíblias, nem às regras de pureza cerimonial que tanto os religiosos, né, os escribas, os fariseus, os judeus observavam. Os publicanos, os pecadores, eles não observavam mesmo, eles não obedeciam. E eles viviam uma vida dissoluta, de fato. Só que pessoas assim, claramente, nós conseguimos perceber que estão perdidas. E é muito mais fácil delas reconhecerem que, de fato, estão perdidas. Já o segundo quadro que Jesus ele mostra nessa parábola é do irmão mais velho, que é alguém que aparentemente presta uma obediência a Deus, ao Pai, né, que aparentemente exerce total controle sobre si, e é justamente essa figura desse irmão mais velho que representa o segundo grupo de pessoas, que é os escribas e os fariseus que estavam ali murmurando. Então, os escribas, os fariseus, eles se apegavam à moral tradicional, eles aprendiam desde a infância, eles estudavam as escrituras e obedeciam. Eles estavam nas sinagogas, né, sempre em oração, mas a gente percebe, lendo a Bíblia, que eram motivados e movidos apenas por uma aparência. Tanto o filho mais novo da parábola que a gente vê, que se perdeu fora, tanto o filho mais velho estava perdido dentro, e ambos representam os dois grupos de pessoa. Os publicanos e os pecadores estavam perdidos, não estavam com o Pai, mas os religiosos também não estavam. E aí, nessa história, o Pai, ele vai representar Deus, que Jesus conhecia tão bem. E aí, no verso 12, a gente vê que Jesus ele vai relatar a atitude do filho mais novo, né? A atitude do filho mais novo era o mesmo que desejar a morte do pai. Foi uma atitude muito ruim. O filho mais novo, ele não estava só dizendo que ele queria os bens do pai, mas ele também estava dizendo que ele não queria o pai. Até quando a gente olha para a nossa cultura atual, a gente sabe muito bem que para os filhos terem acesso à herança dos pais, os pais precisam morrer. É só depois da morte, né? Então, naquele tempo não era diferente, né? Então, os filhos ficavam com a herança dos pais conforme os pais morriam. Só que aqui, Jesus ele vai ilustrar uma história de um filho que quer a sua parte na herança ainda com o pai vivo. E a reação que esse pai ele tem choca mais do que o pedido do filho. Por quê? Naquele tempo, irmãos, eles viviam em uma sociedade que era profundamente uma sociedade patriarcal. E em uma sociedade assim, em uma sociedade patriarcal, o respeito pelos mais velhos e principalmente pelos pais era de altíssima importância. Então, no Oriente Médio, a reação esperada de um pai após um pedido desse do filho
seria, no mínimo, expulsar o filho da família sem direito a nada. Então, naquele tempo, a reação esperada de um pai com a atitude de um filho que fez isso, que pediu parte da herança, seria essa: uma bela surra e expulsar de casa, sem direito a nada. E aí, na verdade, o pai aqui da parábola que Jesus conta, ele não faz nada disso. Ele simplesmente aceitou o pedido do filho e dividiu os bens. E mais, ele não só dividiu, ele não só deu a parte da herança para o filho mais novo que pediu, ele deu também para o filho mais velho. E embora ele não tenha pedido, o pai repartiu igual para eles, entre eles. E aí, no verso 14 ao verso 19, a gente então leu aqui o que o filho mais novo fez após receber a parte da herança. Ele foi viver uma vida dissoluta, ele foi viver uma vida de prazeres, né? Prazeres momentâneos que passou e que a gente vê do verso 14 ao verso 19 que houve um arrependimento da parte dele. Então, ele viveu conforme ele queria, longe do pai, sem obedecer ao pai, sem ouvir o pai, vivendo conforme os seus próprios desejos e prazeres pecaminosos. Mas aí, o verso 14 ao 19, a gente vê o arrependimento e a volta do filho mais novo. Ele faz todo um discurso, ele cai em si após fazer o que ele quer, após ele viver do jeito que ele queria. Quando ele cai em si, ele percebe que era, de fato, melhor estar do lado do pai. Que aquela vida que ele achava que longe do pai seria uma vida boa para sempre, na grande verdade, foi uma ilusão passageira. Passou. Ele fez o que ele quis, mas passou. E ele percebeu como era muito melhor estar do lado do pai, se arrependeu e começou a ensaiar aí um belo discurso para voltar para a casa do pai. E aí, quando ele chega, no verso 20, a gente vê que o pai o avista de longe ainda, e antes que o filho chegue, o pai corre até o filho e abraça, beija. Então, nós vemos aqui no verso 20 a reação do pai. De modo geral, os patriarcas naquele tempo, no Oriente Médio, por serem uma figura notável, por serem o pilar da comunidade, o grande proprietário de terras, eles não corriam. Jamais teria essa atitude de ver o filho rebelde de longe, que fez o que fez e agora voltou, e jamais teria a atitude de sair correndo. Então, era como se naquele tempo, se os patriarcas, se essas figuras notáveis, esses homens de posses de bem, se eles fizessem isso, é como se fosse um ato vergonhoso tomar essa atitude, né? Sair correndo aí como um garoto. Mas a gente vê que esse pai, ele ainda assim ele teve uma atitude diferente. E aí no verso 21, provavelmente o filho ficou sem entender nada, ele ensaiou todo um discurso, no mínimo ele achava que o máximo que ele iria conseguir é justamente ser como um dos trabalhadores na casa do pai. Então, ele provavelmente não deve ter entendido nada. Mas ainda assim, ele continuou tentando se explicar e dizer ao pai aquele discurso ensaiado que ele tanto planejou. E aí, do verso 22 ao 24, a gente vê que o pai interrompe o filho, ele nem consegue terminar tudo aquilo que ele planejou dizer. E demonstra aceitação. Ele demonstra que o filho ele estava sendo aceito novamente na família. E detalhe, o filho estava sendo aceito novamente como um herdeiro. Não é porque o pai ele tinha dado parte dos bens que pronto, foi aquilo, ele gastou e vai ficar sem nada agora. Não, ele estava recebendo de volta como um herdeiro.
E aí, o irmão mais novo, na verdade, eu quero fazer uma observação aqui. Com essa atitude do pai na parábola, a gente percebe que o filho mais novo, né, o irmão mais novo, quando ele estava longe, ele começa a pensar, quando ele estava comendo, desejando comer comida de porco, né, um filho que tinha tudo, e de repente ele se vê desejando comer comida de porco, né, comida de porco. E aí, quando ele se enxerga nessa situação, ele começa a lembrar, nossa, na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai, eles comiam muito bem. Então, ele começou a lembrar que tinha alimento à vontade na casa do pai, até para os trabalhadores, que tinha alimento à vontade. E aí, quando o filho mais novo, ele volta, ele percebe que, além de ter alimento à vontade na casa do pai, ele descobre também que tinha graça à vontade na casa do pai. O amor e o perdão de Deus podem absorver e restaurar qualquer erro que seja. É isso que a gente começa aprendendo aqui com essa parábola. E aí, no verso 25 ao 30, a gente vê a reação do filho mais velho. O filho mais novo se arrepende, ele volta, ele encontra alimento, e não só isso, encontra graça, encontra perdão, encontra acolhimento do pai. E aí, do verso 25 aí 30, a gente começa a ver a reação do outro irmão, que geralmente não é falado. E aí, a gente vê que o irmão mais velho, ele ficou revoltado quando ele soube que o irmão mais novo voltou, e quando o pai matou um boi, um novilho, para receber ele, deu uma grande festa. Só que a gente percebe que o pai vai também atrás do irmão mais velho, do filho mais velho. E quando o pai vai até o filho mais velho, ele também tem uma atitude de desonrar o pai. Porque quando ele fica do lado de fora, ele demonstra publicamente que ele não concordava com a atitude do pai, que ele não estava aceitando ali que o pai fez aquilo. Então, publicamente, ele demonstrou, não concordo, você fez errado, não aceito o que você fez. É isso que ele estava dizendo publicamente em relação aos atos do pai. E quando o filho mais novo faz isso, quando o filho mais novo ele foi embora, o irmão, tô falando toda hora, né? Irmão mais velho, irmão mais novo, acho que deve estar até confundindo. Mas quando o filho mais novo ele vai embora, o filho mais velho ele não fez nada. Em nenhum momento ele foi atrás do irmão, repensa, não faz isso. Não, ele não fez nada. E era a responsabilidade do irmão mais velho ir atrás. E ainda assim ele não fez. Era a responsabilidade do irmão mais velho cuidar do irmão mais novo. E a gente vê, por exemplo, eu até anotei aqui a situação de Caim, a situação de Rubem, livrando José da morte, né? Quando José, os irmãos começam a cogitar ali, né, para José ele morrer, José ser traído pelos irmãos. Rubem, ainda assim, ainda fazendo mal, mas ainda assim, ele tenta fazer o menos pior, né? Ele dá a ideia lá que era vender José para poupar a vida de José. Então, na verdade, a atitude de um irmão mais velho era proteger, era ir atrás, tinha uma responsabilidade. E não foi o que esse irmão fez. E em Lucas 19:10 está escrito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, Jesus, ele veio justamente para isso. E era uma atitude que o irmão mais velho não entendeu, não entendia, que é justamente figurando, retratando aqui a imagem dos religiosos que conheciam a lei de Deus, mas na verdade não entendia. Jesus veio, pregou e eles não entendiam. E Jesus, ele veio justamente para isso, para salvar, para resgatar o que havia se perdido. E Jesus, nós sabemos que Jesus, ele é retratado como o nosso irmão mais velho. Então, perceba, Jesus, o nosso irmão mais velho, olha a responsabilidade dele para conosco.
buscar, salvar o que se perdeu. Então, essa atitude do irmão mais velho que ele não teve e demonstrou também como ele era desobediente ao pai. Então, a história ela vai retratar aqui duas pessoas, já concluindo. Retrata duas pessoas. Duas pessoas estavam perdidas. Só que uma pessoa estava perdida fora e outra pessoa estava perdida dentro. Então, a conclusão que nós temos aqui, a história, ela vai revelar o egoísmo destruidor do irmão mais novo, porque ele foi egoísta, mas também ele vai condenar a vida moralista do irmão mais velho. Jesus, ele está dizendo que ambos, religiosos e não religiosos, estavam espiritualmente perdidos. Só que a situação do irmão mais velho é ainda um pouquinho mais preocupante, mais desesperadora. Por quê? Porque é cego para a sua real condição espiritual. Filhos mais velhos não enxergam a sua real condição espiritual. E se você insinuar, eu não sei se algum cristão aqui já tentou, se você insinuar para uma pessoa religiosa que o relacionamento que ela está tendo com Deus não está certo, é claro, quando a gente vê que não está certo, se você tentar, você vai arrumar um inimigo. No mínimo, ela responderá: como é que você se atreve a dizer tal coisa para mim? Porque estou na igreja há anos, eu sirvo na igreja há anos, estou dentro da igreja há anos, eu oro, eu leio, eu trabalho, eu venho para os cultos. Como que você está dizendo isso para mim? Então, geralmente, pessoas como o irmão mais velho não olham para dentro de si. Não olha para si como alguém que erra, como alguém que peca. Por quê? Confia em si mesmo. Confia na sua justiça própria. Por se achar alguém justo. Não, eu estou há anos, eu estou na igreja desde berço. Então, geralmente, pessoas assim podem ser pessoas que é cheia de retidão moral. E é justamente por isso que continua perdido, não aceita repreensão. É pessoas que ouvem sermão após sermão dentro da igreja, entra por um ouvido e sai por outro. Porque acha que o simples fato de estar ali desde a infância, o simples fato de estar ali, de servir ali, de fazer alguma coisa, de tocar no grupo de louvor, já resolve tudo. Não precisa fazer mais nada, não precisa mais se examinar, não chora mais pelos seus pecados, não ora mais pedindo perdão pelos seus pecados, porque é uma pessoa que está cheia de retidão moral e autojustiça. Irmãos mais velhos obedecem a Deus para conseguir o que deseja, apenas. Eles não obedecem porque eles amam a Deus, porque eles querem relacionamento com o próprio Deus, a fim de ser semelhante a Deus, a fim de amar a Deus acima de todas as coisas e se alegrar em Deus. Não. Irmãos mais velhos obedecem de alguma maneira, tenta seguir alguma coisinha ali ou aqui, ou vão aos cultos, porque eles querem alguma coisa de Deus, seja algo material, seja algo físico, alguma coisa eles querem, como se fosse uma barganha. Querem tudo de Deus, menos relacionamento verdadeiro com Deus. E aí, trazendo uma aplicação, quase todo mundo define o pecado como transgressão de uma lista de normas. Sabe uma listinha que a gente faz cheia de normas? E aí Jesus está mostrando aqui, está nos mostrando que um homem que não transgrediu praticamente nada
da listinha de condutas impróprias pode estar espiritualmente perdido, tanto quanto uma pessoa imoral e depravada. Por quê? Os escribas e os fariseus, eles, como eu falei lá no começo, eles estudavam a lei. Eles aprendiam desde cedo a seguir a lei moral, a lei cerimonial. Então, eles seguiam ali condutas e normas, pelo menos tentavam seguir. Só que eles estavam espiritualmente perdidos. Porque, embora eles tentavam obedecer à lei, eles não entendiam o principal, que eles eram pecadores necessitados do perdão de Deus, da salvação de Deus. Eles não entendiam que eles eram doentes espiritualmente. Porque o fato de seguir uma listinha de normas, na mente deles, já era o suficiente. É por isso que eles não se viam como pecadores necessitados de salvação. É por isso que eles não reconheceram a Jesus como Salvador. E por quê? Porque o pecado é transgredir a lei, mas é também colocar-se no lugar de Deus como Salvador, como Senhor, como juiz. E exemplo dos dois filhos, a exemplo dos dois filhos que tentaram se livrar, ambos tentaram se livrar da autoridade do pai sobre a vida deles. Tanto o irmão mais novo, que foi embora viver uma vida rebelde e dissoluta, quanto o irmão mais velho, que estava dentro, mas estava igualmente perdido, porque não se colocava debaixo da autoridade, do senhorio, do seu senhor, do seu pai. Então, é como eu falei, é claro que é muito mais fácil a gente reconhecer um pecador dissoluto que vive uma vida dissoluta. É mais difícil a gente reconhecer alguém que está dentro, mas que está perdido. E a lição para nós é que nós possamos meditar sempre, olhar para nós sempre, nos examinar sempre, porque nós estamos dentro da igreja, mas a gente não pode perder essa sensibilidade de ouvir a palavra e de desejar mais de Deus. A gente não pode perder essa sensibilidade de entender que nós precisamos de Jesus todos os dias das nossas vidas, nós precisamos nos arrepender todos os dias, que o fato de nós conhecermos o Evangelho, o fato de nós já sabermos demais, não significa nada. Não significa nada. Precisamos ter uma vida que condiz com isso. Precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor, sempre, todos os dias das nossas vidas. Então, que possamos meditar, olhar para nós mesmos, pois algumas vezes nós parecemos como o irmão mais novo, e outras vezes nós parecemos como o irmão mais velho. E que possamos entender que o melhor que está ali, não é a fazenda, não é os bens, mas sim a presença do Pai. Trazendo para nós, que nós podemos entender que o melhor que está não é o que Deus ele pode nos dar, nos conceder, não é porque ele é o Deus Todo-Poderoso que ele pode nos dar isso, aquilo, não, mas que a gente possa entender que o melhor que nós temos é a presença do Pai, é sentar-se à mesa com o Pai. A palavra pródigo, irmãos, segundo o nosso dicionário Aurélio, significa aquele que esbanja, ou o que gasta mais do que possui, segundo o dicionário. E segundo o dicionário inglês, essa palavra pródigo significa esbanjador imponderado, ou aquele que gasta até o fim. Então, essa palavra aqui, pródigo, traz a ideia de gastar até o fim. E nós sabemos que na história, o irmão mais novo, ele gastou até o fim. É por isso que fala, filho pródigo.
né? Porque é o filho que gastou até o fim. Só que esse termo pródigo, ele não se aplica somente para o filho mais novo. Ele se aplica também ao pai. E é por isso que Tim Keller escreveu um livro com esse nome, O Deus Pródigo. Porque a acolhida que o pai, ele proporciona ao filho arrependido, foi de fato pródigo. Foi imponderada, pois ele se recusou a ponderar ou levar em conta o pecado que o filho cometeu contra ele. Ele nem exigiu alguma compensação por parte do filho. O pai, ele não mediu esforços, ele gastou tudo o que tinha para o seu filho, demonstrando um amor radical, um amor que não pondera limites. O nosso Pai, o nosso Deus, ele é um Deus pródigo. Jesus está nos apresentando o Deus que gasta muito, aquele que é pródigo em relação a nós, os seus filhos. E nossa maior esperança é a graça imponderada de Deus. Nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele deu tudo. Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz. Ele é um pai pródigo porque ele gasta tudo. Ele gastou tudo. Ele não ponderou limite para nos salvar. Ele não ponderou limites. Que a gente possa sempre se lembrar do que Deus fez e faz por nós. Que isso seja a nossa fonte de alegria e de gozo enquanto vivermos. Até morrermos, até o Senhor nos recolher, ou até Ele voltar e nos buscar, irmãos. Que isso fique nos nossos corações. Que isso seja a nossa alegria sempre. Amém? O nosso Deus, ele é um Deus pródigo. O nosso Pai é um Pai pródigo. Gastou tudo por nós, por amor a nós. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus. Te louvo, Senhor. Agradeço por essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é um consolo, é uma exortação, é uma palavra de transformação. Que nós possamos, a cada dia, por graça e misericórdia da tua parte, sempre lembrar, Pai. Lembrar do que o Senhor fez por nós, do que o Senhor faz por nós. Que a gente não viva uma vida, Pai, como um irmão mais novo, dissoluta, desregrada, fora da tua presença. Mas que também não seja como uma vida de um irmão mais velho, uma vida de aparências, uma vida de achar que somos merecedores por fazermos algo para ti, achar que somos merecedores por conta das nossas obras. Nos ajude a viver, Senhor, corretamente. Nos ajude a entender os nossos dias, a reconhecer o tempo, que é breve, e a viver uma vida, Senhor, nos regozijando em Ti, no que o Senhor fez, ansiando por mais de Ti, da Tua presença. Que o nosso anseio seja relacionamento contigo, que o nosso anseio seja amar o Senhor, acima de todas as coisas, Pai. Nos ensine a Te amar acima de todas as coisas. Nós precisamos de Ti, Pai, para respirar. Nós precisamos de Ti para todas as coisas. E se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguiremos. E é por isso que nós clamamos a Ti. Nos ajude, nos ensine todos os dias. E desde já nós Te louvamos, nós Te agradecemos,
por quem és nas nossas vidas. Não pelo que pode fazer, não pelo que pode nos dar, mas por quem tu és. Louvado seja sempre o teu grande nome, nosso Senhor, nosso Salvador. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.